Salve galera, aqui é o professor André Panza, do canal Ele em Outras Histórias, com mais um vídeo, nosso segundo vídeo sobre totalitarismos entre guerras através das imagens. Mais um pouco de Itália, galera. Vamos lá. Bom, primeira imagem é essa daqui, ó, o mapa da África e aqueles objetos de arar o campo, tá certo? Bom, é, a África é o continente do amanhã. Isso em 36. Coitada da África, foi tão explorada durante tantos anos, até hoje sofre com essa dominação absurda que sofreu, certo? Repara que tem um objeto aqui, um arado de campo, ceifando a terra aqui da África, né, no coração da África, como se ele estivesse dizendo, isso aqui é uma propaganda, né? Trabalho pela Europa, lavoro pela Europa. Então, era uma dos braços do Estado fascista, né? O trabalho. Não que seja ruim, tá certo? Porém, era usado como ferramenta de propaganda, ok? E assim, é usado de forma intensa, né? Como todo Estado de extrema direita, né? Essa coisa de você tem trabalho, então não reclama. Você tem uma condição de trabalho, então você não tem que reclamar. Na verdade, sim, né? Você pode reclamar. Você tem o direito de reclamar. Você tem direito de greve, você tem direito de reclamar sobre as condições de trabalho. O que no Estado fascista você não tem, tá certo? Então, o Estado fascista você não tem esse direito. Você não tem direito à greve, você não tem direito a reclamar do patrão, você não tem direito a reclamar do Estado, tá certo? As reclamações eram passíveis de punição. Nem sempre muito legal, tá certo? Então aqui, o que eu tenho? Repara esse reflexo de luz aqui, é como se o Estado italiano fosse a luz que faltava para a África, para crescer. Então, essa imagem, essa propaganda, é toda ela construída com esse ideal. A Itália é a luz que vai nos guiar nessa escuridão de subdesenvolvimento, enfim. Isso era a propaganda alemã, a italiana. E o alemão também vai usar isso, tá? Mas a italiana na África, tá bom? E dizendo, né? Vocês não escutam que o Brasil é o país do amanhã, do futuro? É isso aqui, a África é o país, é o continente do amanhã. Então, são umas propagandas bem toscas, né? Bom, aqui a gente vê, isso aqui é um caderno escolar, tá certo? De propaganda, com propaganda. Isso aqui, galera, durante a ditadura militar, em 64 até 85, e mesmo na ditadura do Vargas, isso era muito comum, tá? Esse tipo de propaganda em caderno. Roma, a mãe da civilização. Então eu tenho um italiano aqui com uniforme de campo do deserto, né? Esse uniforme CAC, e dois, três, quatro, cinco, seis africanos, né? Possivelmente etíopes, porque essa propaganda aqui, os italianos estavam na Somália e na Etiópia, né? Então, um dos dois aqui, enfim. E tem um rapaz aqui segurando o mapa italiano, e esse cara aqui, o italiano, está mostrando onde era Roma. E como se todos eles estivessem aprendendo isso, certo? Então ele está dizendo aqui que a Roma é a mãe de todas as civilizações. Numa clara alusão ao passado, tá certo? Que eu falei lá da legião, que tinha um lado legionário, do outro lado o soldado. Eu vou botar no card aqui o vídeo anterior, tá certo? Então é como se esses caras aqui precisassem da aula desse italiano, tá certo? Essa é uma propaganda tipicamente feita, inclusive na Itália, tá, galera? Isso era difundido pelo Ministério de Propaganda deles. Bom, isso aqui é uma outra propaganda deles, o novo Império Italiano. Então você tem soldados coloniais, Líbia e Etiópia, tá certo? E aqui, ó, você tem
Eu falei Somália, Somália tá aqui, ó. Somália tá aqui embaixo. Líbia e Etiópia. Então tem uma série de regiões aqui, ó, tá certo? Em que o novo Império Italiano, como se fosse uma, né, propaganda de Roma, né? Roma voltou a existir. Então eu tenho um império aqui italiano de Líbia, Etiópia e a Itália aqui em cima, embaixo desse selo aqui. É um cartão postal de propaganda isso aqui, tá, galera? É, então, fazendo alusão às tropas coloniais e tudo mais, tá certo? E essa última propaganda, ela faz alusão ao antifascismo, tá? É uma propaganda contrária ao fascismo. Então, assim, fascismo, né? Tá escrito aqui, fascismo, uma ideia na ponta da baioneta. O fascismo sustentava sua ideia na base da força. Essa ponta da baioneta aqui é a força. Então, se você era contrário ao fascismo, você era perseguido. Se você tinha opiniões contrárias ao fascismo, ao Duce, ao Mussolini, você era perseguido, tá certo? Então eu tenho aqui o globo, onde destaque a África e a Europa aqui, né? E aqui o fascismo, ele apoia, né, e dá sustentação à Europa, ao globo, na base da força, tá certo? Mas é isso, tranquilo, galera. Bom, esse foi mais um vídeo pro canal. Principalmente Itália, a gente falando desses dois vídeos sobre a Itália. Mais pra frente a gente vai falar sobre a Alemanha, o nazismo na Alemanha, tá certo? E que são os dois principais estados totalitaristas do período entre guerras, tá certo? E que vão ter maior influência nos resultados aí do século XX ali naquela região. Hoje, na Itália, por exemplo, subiu ao poder uma primeira-ministra ligada ao Partido Fascista, tá certo? Lá na Itália, a extrema-direita. A extrema-direita está voltando a ter força no mundo, sim. Ela nunca deixou de existir, né, na verdade. Mas de uns tempos para cá ela voltou a ter força, inclusive no Brasil, certo? E que vai durar um tempo, tá? Vai durar um tempo. Isso aí não veio para ir embora, não. Veio para ficar. Então a gente vai conviver com esse tipo de aberração até durante um bom tempo. É necessário que haja um trabalho meticuloso de conscientização do público sobre isso, tá certo? Assim como foi feito na Alemanha, no período pós-guerra, a desnazificação do Estado alemão. Então você precisa pensar em políticas públicas sobre isso. Tá certo, galera? Grande abraço, até a próxima. Valeu!